Ana Lu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Sempre um prazer te receber aqui na nossa clínica. Seja muito bem-vinda. Que Deus nos abençoe. E Clínica Radassa, sempre cuidando da sua saúde, com vários profissionais, Ana Lu. Sim, nós temos aqui uma equipe multidisciplinar bem completa, com profissionais da psicologia, da nutrição, fisioterapeuta e também da área da estética. Tudo bem completo para te atender completamente. É só você ligar, agendar um horário que você vai ser atendida com muito carinho, né? Hoje nós vamos falar de um tema que eu particularmente, às vezes, eu me confundo aí com esse tema, né? Que é procrastinação. Falei certo? Exatamente. Procrastinação é um nome difícil de falar, né? Mas que ele é bem confundido mesmo. Ele é muito confundido com a preguiça, né? Muita gente acha que procrastinação e preguiça são a mesma coisa, porque os dois são atividades que você acaba deixando para fazer depois. Mas nós vamos ver aqui que não é a mesma coisa, não. Tem bastante diferença entre os dois. E o que seria procrastinação? Então, a procrastinação é o ato de você deixar uma atividade que deveria estar sendo feita naquele momento para depois. Por isso ela é tão confundida com a preguiça, né? Porque uma pessoa que está com preguiça, ela acaba não fazendo a tarefa e deixando para depois. Então, tá aí a diferença entre as duas. Na procrastinação, você deixa para depois, mas você se sente culpada com aquilo. E então você sabe que você precisa fazer e na sua cabeça fica girando pensamentos de é importante para mim, eu preciso fazer aquilo, então eu fico me sentindo culpada porque de forma inconsciente eu não fiz aquilo. Por quê? Muitas vezes as pessoas acabam não fazendo, mesmo sem perceber, de forma inconsciente, por culpa do que aquela atividade demanda de sentimento e de emoções em nós. Por exemplo, eu preciso fazer uma atividade que é muito importante para mim, mas eu tenho medo que não dê certo, eu tenho medo de errar, eu tenho medo do julgamento. Então, inconscientemente, eu evito de fazer aquela atividade com medo do que aquele sentimento vai trazer para mim. Não por causa da preguiça. Não por causa da preguiça. Ao contrário, a preguiça, você tem um pensamento como... eu não vou fazer mesmo e tá bom. Então você não sente culpa, você deixa para depois. Claro que você também sofre as consequências, porque você deixou de fazer, então a consequência vai ser da tarefa que não foi realizada. Mas como ela é de forma consciente, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que é importante para mim, mas eu estou com preguiça e não vou fazer, você não sente culpa, você não sente a frustração, você não sente aquela insegurança. Entendeu? E quais são os sinais? Os sinais de que uma pessoa está procrastinando acontecem o dia inteiro. Talvez vocês vão perceber que algumas vocês estão fazendo no dia a dia, né? Começa, por exemplo, quando você vai acordar, você coloca o despertador e você coloca... Ele desperta, você não quer acordar naquele minuto, coloca a função soneca. Você está procrastinando. Isso acontece muito hoje, né? Eu vi a sua cara. Tem que ir na academia, aí eu tenho uma dificuldade, meu Deus, porque assim, eu acordo 5h30, faço café, né, para o Matheus levar na academia, preparo o café da manhã dele, aí eu não vejo a hora de voltar e dormir mais um pouquinho. Aí a hora que é para mim acordar... Ai, meu Deus. Exatamente. Então, ativar a função soneca, né, é o maior vilão aí da procrastinação, porque você faz um dia e você fala, não, é só hoje, é só 10 minutinhos, é só 15 minutinhos. Quando você vê, você já está fazendo todos os dias, então você já está começando o dia procrastinando, sem perceber, porque é uma atividade boba se a gente for parar para pensar, né? Mas já começa com 10, 15 minutos que você está perdendo do seu dia, que você está adiando. Então, pode ser desde uma tarefa qualquer até você estar adiando por medo do que aquilo vai te gerar. Como você disse, para ir para academia. Você sabe que para academia é muito bom para você, que vai te fazer bem, que vai te trazer conforto, mas você pensa, eu vou cansar, tá calor, vai doer, então você acaba procrastinando. Esse é o primeiro sinal. Agora, nem precisa falar, né? Quais são os prejuízos com isso, né? Exatamente.
Exatamente. Os prejuízos, com esse exemplo mesmo do despertador, fica muito claro, né? Você consegue perceber que você tem prejuízo porque você não foi. Então, o que você acaba acontecendo? Ou você ganha uns quilinhos a mais, ou você sente aquela culpa de, nossa, mas eu devia ter ido, nossa, mas eu pulei um compromisso, e você se sente uma fracassada, vamos colocar, que acaba mexendo com tudo, mexe com a sua autoestima, porque vem o sentimento da incapacidade, mexe com tudo. Então, esse é o sentimento de um procrastinador. A segunda, que acontece muito, que a gente vê, é só você sair na rua que você vê acontecendo em todos os lugares, é as pessoas mexendo no celular. Né? A pessoa mexe no celular, é só 5 minutinhos, é só 10 minutinhos, quanto na verdade ela está ali querendo escapar de uma atividade que ela está fazendo. Né? Então ela está fazendo, ela vai pegar o celular, de repente ela vê, ela está lá há 1 hora rolando as redes sociais, né? E deixando de fazer atividades importantes. Então você imagina, sem esses 10 minutinhos, 10 minutinhos, 10 minutinhos, o quanto o nosso dia não seria mais produtivo, né? A produtividade está ali para todo mundo. Tem uns que fazem na hora e uns que vão arrumando, né? Essas fugas, né? O celular é uma fuga também. Já vejo que você também vê isso acontecendo. Gente, eu falo que essa dica para mim valeu tudo, né? Inclusive, a hora que eu voltar a gravação aqui, ainda minha filha está aí, você vai perguntar para mim como que eu fui esse mês aqui, se eu estou procrastinando ou não. Já deu uma melhorada, né? E para terminar, pelo amor de Deus, nos ajude também quem está aqui nos assistindo, né? Como parar de procrastinar, meu Deus do céu? Então, parar de procrastinar é aquilo que não existe uma fórmula mágica do dia para a noite, que eu vou falar, eu vou começar a ser assim, né? Começa com atividades pequenas. Então, quando você organizar a sua rotina, faz um cronograma, coloca as tarefas que você tem, divide essas tarefas. Você tem o período da manhã, o período da tarde, o período da noite, 1 hora para essa tarefa, 1 hora para essa, meia hora para essa. Divide, né, de acordo com a sua rotina, com o seu dia a dia. Já começa desligando a função soneca do seu celular. Coloca uma atenção na sua cabeça de eu vou fazer essa atividade durante 1 hora, sem olhar para o celular, nem que você tenha que fazer um esqueminha assim. Eu vou fazer essa atividade 40 minutos e vou me dar 5 de descanso. 40 minutos, 5 de descanso. Nesses 5 você mexe nas suas redes sociais. Durante os 40 você não mexe, você já ganha muito tempo de produtividade. Então, são pequenos atos que a gente pode incorporar no nosso dia a dia para melhorar. Mas entendo que não é do dia para a noite, né? É uma mudança de rotina, é uma mudança de mentalidade, mas dá sim, é super funcional. Então, vai tentando um dia, outro dia, outro dia. Nós trabalhamos bastante isso aqui na clínica também, quando a gente trabalha rotina e organização, né? Então, um acompanhamento também é muito importante. Mas se você não tem o acompanhamento, você pode fazer isso sozinha na sua casa mesmo. Pequenas mudanças de hábitos. Então, eu vou começar a fazer essa pequena mudança. Em nome de Jesus. A hora que acordar às 5h30, não pode deitar mais. Porque você deita mais 1 horinha para 7, gente, aí você liga o soneca e você começa a procrastinar. Exatamente, esse é o maior sinal. Claro que existe uma lista enorme, que eu nem falei todas aqui, porque se a gente for ficar falando, existem inúmeras na rotina de cada um, né? Vamos sim, porque tem bastante coisa para ser falada sobre esse tema, né? Falamos bem por cima hoje, para que você entenda a diferença entre procrastinação e preguiça, os sentimentos de cada um, o que envolve cada um, mas vamos entrar sim mais a fundo sobre cada um dos itens, né? É verdade, porque a gente, por exemplo, às vezes eu deixo de acordar, aquele dia deixo de ir na academia e eu fico pensando o dia todo, né? Por que eu não fui? Deveria ter ido, por que eu não fui e tal? Porque quando você não deixa de fazer por preguiça, você não está nem aí, você está com preguiça mesmo, e você não está nem aí, né? Então eu achei super interessante isso, obrigada. Exatamente, imagina, eu falo que costuma ser muito diferente de um ato de auto-amor
em que você fala, hoje eu não vou para academia, hoje eu não vou fazer isso porque eu preciso de descanso, eu preciso cuidar de mim, no caso da preguiça, com um caso de procrastinação em que você se sente culpada e pensa sobre isso o dia inteiro, fica na cabeça, né? Então, os sentimentos são bem diferentes. Então, pessoal, vamos parar aí de procrastinar e vamos levantar e cuidar da nossa saúde. Fica a dica aqui com a nossa psicóloga Ana Lu.